Maria Braga, qual parte do cérebro causa a depressão? Maria Braga, qual parte do cérebro causa depressão? Vamos lá, Maria. Não é tão simples assim, não tem uma região exata. Depende muito. Existem depressões que são muito depressão física, né? Aquela exaustão. Existe muito depressão também que é a exaustão mental. Então, quando você tem exaustão física e mental, geralmente você tem uma combinação que a gente vê na neuroimagem desses pacientes, que você tem uma redução de atividade em lobo frontal, tá? Por isso que a pessoa com depressão fica sem atenção, sem concentração, sem motivação. E aí tá ligado muito a um neurotransmissor chamado dopamina, que é muito preponderante no lobo frontal, que é aqui na testa. E a gente costuma encontrar também nessas pessoas uma diminuição de funcionamento no lobo parietal, fica bem aqui em cima, onde as mulheres botam aqueles arquinhos de cabelo. Por quê? Porque essa região é uma região que filtra os pensamentos negativos. Eu diria que basicamente a gente tem uma alteração de parietal, de frontal e tem a ver muito com a modulação de neurotransmissores gerais, né? A dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Diversões. Quando o medo é concreto, tipo, não sei como vou pagar as contas e a comida daqui pra frente. Como controlar a depressão? Tá, você está dizendo que existe um medo concreto, ok? Medo de não ter condições de fazer isso ou aquilo. Quando a gente não pode, a gente não pode. A gente abre uma frente de negociação, a gente pede ajuda. Agora, não posso porque fiz coisa errada. Não posso porque nesse momento não produzo. Agora, não adianta pedir ajuda se eu não estou disposta a me tratar e isso ser uma fase na minha vida, ou seja, ser um caminho de transição. Existem pessoas que passam necessidade, sim, são reais, sim, mas tem que ver que depressão é muito mais do que um medo do futuro, um medo das coisas não darem certo. A gente tem medo quando as coisas estão dando errado? Tem, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar seguindo com medo. Eu não sei se você está falando de uma depressão instalada, eu não sei se você está falando de um medo de ficar deprimida por não ter condições de dar vazão a isso. O fato é que mesmo assim você tem que se movimentar para se ajudar, para buscar ajuda e também para ver saídas. Muitas vezes a gente na vida não vai ter condições. Eu mesmo já, com 30 e poucos anos, recebi um grande golpe de um contador, fali e eu fui ao banco dizer não tenho dinheiro, renegociar as coisas, vendi tudo que eu podia vender, passei um ano andando de calça jeans e tênis Bamba, talvez vocês não lembrem, mas era um tênis branquinho muito simples e camiseta Hering. Até hoje eu tenho um maior carinho com a roupa da Hering, porque foi uma roupa que eu vendi tudo que eu tinha e vi que aquilo eu conseguiria passar um ano me refazendo. E foi o que eu fiz. A gente não pode desistir nunca. Alessandra Lima, faço terapia e aí descobri que eu tinha parado de cantar depois que minha mãe faleceu. Aí esses tempos estava bem e vi que eu cantando não atacou a depressão e nem a ansiedade. Isso é dopamina, certo? Isso é dopamina. E tem uma coisa linda no cérebro, assim, cante até para homenagear sua mãe, faça isso. Tem uma coisa que eu acho maravilhosa, a gente sempre quando alguém morre, a gente perde as pessoas que a gente ama, a gente tem uma coisa de não falar naquela pessoa, de não querer se mostrar alegre em algum momento, em respeito àquela pessoa. Gente, a pessoa que se foi, ela continua sendo uma pessoa, ela continua dentro da sua bagagem, ela faz parte de você, continua agindo como ela gostaria que você agisse e como você agia com ela. Não é porque a pessoa não é mais vista que ela virou um ser diferente do que era. Não era. Então, assim, cante porque libera dopamina, cante porque enquanto a gente está cantando, os pensamentos negativos não entram, porque o cérebro é muito seletivo. Se você abre alguma coisa que dá prazer para ele, então naquele momento outros pensamentos não entram. Então você acaba tornando o seu cérebro criando como se fosse uma barreira de pensamentos negativos. Viviane Lima, como ajudar alguém que voltou a ter sintomas depressivos quando em momentos de crise, de choro e desânimo, ela está fazendo terapia para depressão recorrente? Mas tem que ver que tipo de tratamento ela está fazendo
medicamentoso, ou estimulação, ou neurofeedback, porque assim, a terapia não garante, se é um transtorno depressivo recorrente, ela precisa de um tratamento constante, tá? Entendi. E aí a gente tem que ver, ela responde mal a remédio, existe uma coisa chamada teste de neurofarmagem, pra gente ver qual é o remédio que geneticamente ela responde melhor. Ela tem que talvez usar um mínimo de medicação, mais a terapia. E outra coisa, se você tem uma depressão crônica, todos nós precisamos entender, saber qual é o sentido da vida e o propósito da vida. Se a gente não entende, a gente vai sofrendo. Para um deprimido, se comprometer com o sentido e o propósito da vida é fundamental, porque senão todo mundo deprime sem exercício de sentido e propósito de vida. E os que têm mais tendência vão ter mais facilidade. Então, assim, não basta, porque as pessoas acham que um tratamento é você chegar no médico, fazer o que ele manda e ir a um psicólogo. Isso é muito importante. Mas se você não tomar o pulso da sua vida e construir a estrada para onde você tem que ir, não tem combustível que faça esse carro andar. Tem uma coisa que é a gente com a gente mesmo. É a questão de você entender quem é você, a que você se destina e como que você vai entrar nessa trilha de propósito de vida. Ariadne Couto. Uma pessoa com tendência ao alcoolismo ou alcoólatra é mais propenso a entrar em depressão? Muito, muito. Por si só, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Qualquer um de nós que resolver, isso aconteceu muito na pandemia, vou tomar um vinhozinho hoje para relaxar, vou tomar um vinhozinho para não sei o que lá. Se você todo dia começar a beber, você vai ter depressão. Porque se você for lá na substância álcool, ela é depressora do sistema nervoso central. Então, o alcoolismo, o abuso do álcool, ou até mesmo o eventual uso de álcool mais intensamente, no dia seguinte você já sente esse cérebro extremamente lentificado. Não precisa nada, todo mundo em algum momento já teve uma ressaca. A ressaca é um momento bastante depressivo, não estou falando que é depressão. Então, se você faz isso cronicamente, é claro que aumenta muito a possibilidade de depressão. Muito, e de cronificação de depressão.